pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de curiosidades. Nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre o livro de Esther, algumas coisas que não está assim descrita claramente na história, mas pesquisando a gente consegue chegar a algumas informações. Uma das curiosidades que a gente vai aprender é sobre o nome de Esther. Nós sabemos que em hebraico Esther era Hadassah e o nome Esther é um nome persa, ok? Vocês sabiam que o rei Assuero demorou 4 anos para encontrar uma nova rainha? Porque nós vimos na história que a rainha Vashti se recusou a apresentar-se ao rei quando foi chamada. Então, ela foi o que? Expulsa, porque ela não teve uma boa atitude. Era um desrespeito que ela teve com o rei. Então, até o rei arrumar uma outra esposa demorou 4 anos. Né? Lembra daquele decreto que eles tinham que procurar mulheres virgens para ser escolhida pelo rei? Então, dentre essas mulheres, gente, foram o quê? 1.400 mulheres. Elas foram ali para ser escolhidas. E dentro dessas 1.400, Esther foi a escolhida. E nós sabemos que Esther, ela ficou o quê? Durante um ano, gente, fazendo um tratamento de beleza. Ficou durante um ano se cuidando da pele, do rosto, do cabelo, das unhas, para que ficasse ainda mais bela. Olha só, não é para qualquer um, né? Pensou se nós tivéssemos essa... Mas é muito tempo também, né, gente? Porque Esther ficou ali no palácio só se cuidando, não cuidava de criança, não limpava a casa, não estudava, ficava só ali cuidando da sua beleza, tomando aqueles banhos maravilhosos, né? Tendo pessoas ali para cuidar de todo o corpo dela. E foi assim. Então ela deve ter ficado radiante depois desse um ano, ok? Então, outra coisa, Vashti, a rainha que desobedeceu ao rei, ela era bisneta de Nabucodonosor, o imperador da Babilônia que destruiu o primeiro templo. Outra curiosidade, nós vimos sobre a festa de Purim, né? Então a festa de Purim é o quê? Foi uma ocasião em que os judeus eles celebravam a cada ano, era entre fevereiro e março. Era com festas e presentes para ajudar os pobres. Essa festa, essa celebração que eles faziam era em comemoração à vitória que eles tiveram. Lembram que eles iam ser aniquilados, que Amã desejava destruir todos os judeus e que a história mudou? Então essa vitória da morte para a vida mereceu o quê? Segundo eles, uma comemoração. Então toda aquela tristeza, aquela humilhação, aquela vergonha tornou-se honra. Então eles comemoravam através da festa do Purim, tá? E se vocês quiserem reler sobre a festa de Purim, isso está descrito onde? No Esther capítulo 9, a partir do versículo 18 ao 32. Realizem lá a leitura, quem tiver com dúvida ainda, tá? Então, outra coisa, eu fiquei pensando assim, será que Esther teve filhos? Quem tem palpite aí? Será que ela teve filhos? Nós não sabemos. Então, historicamente, não há referências bíblicas que Esther teve filhos com o rei Assuero. Na Bíblia não são mencionados filhos deles, né? Então, a gente não sabe, ficou como mistério. Se alguém tiver alguma coisa a falar sobre isso, gente, fica à vontade para comentar aí, ok? Então, Mardoqueu, ele foi um homem que acabou sendo honrado, né? Um homem de grande importância ali na época. Tem uma pesquisa que eu encontrei aqui que achei muito legal comentar com vocês. Vamos lá. Aqui a gente viu, né? Começava falando da festa do Purim. Os judeus fizeram uma grande festa e descansaram como no dia de ações de graças pela maravilhosa libertação. Por causa dos 2 dias de lutas que especialmente os judeus da capital enfrentaram, foi resolvido que nos anos futuros as datas do dia 13 a 15 do mês de Adar seriam celebradas. Então a festa do Purim, precedida por um jejum, ainda se observa que na noite que inicia o dia 14 de Adar, data que foi alterada devido ao nosso calendário diferente, na manhã seguinte todo o livro de Esther deveria ser lido em hebraico ou grego, ou na língua melhor, compreendida pela congregação ouvinte. Atualmente é a festa de caráter mais social entre os judeus, sem, contudo, deixar de lado a celebração da soberania de Deus
salvando ao seu povo. Cada festa religiosa israelita tem por princípio comemorar um ato de Deus realizado no passado histórico de Israel, atitude que demonstrara seu amor perene e imutável. Então, gente, quando os israelitas conseguiam uma bênção de Deus, eles tinham por hábito, né, demonstrar através de uma festa. Então, essa festa de Purim foi como se fosse um agradecimento a Deus pela libertação, pela vitória. Então, essas são algumas curiosidades do livro de Esther que eu pesquisei para vocês. Lembrando que se alguém tiver alguma coisa mais a contribuir para a nossa história, fique à vontade para compartilhar, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima aula.